Olá pessoal, estou aqui com o Denilson, falando mais uma vez sobre a saúde mental. Né? Vou perguntar para ele algumas coisas sobre essa causa que é tão importante para a nossa população, que a nossa população sofre tanto. Então vou fazer a primeira pergunta para ele sobre se você já passou por algum problema de saúde mental, o que é que você entende sobre isso, qual é o seu entendimento, qual é o conhecimento que você tem sobre a causa? Bem, primeiro, se eu já passei por isso, eu já experimentei algo parecido. Coincidentemente ou não, eu passei no começo da pandemia, mas no começo não foi por causa da pandemia em si, foi por causa da pressão que eu estava sentindo no momento do trabalho. A primeira vez que eu estava trabalhando, então tinha aquela pressão que, entre aspas, o novato sentia. Então a pressão começou a subir em cima de mim, pressão, e teve um momento em que o suicídio ele foi uma opção, foi uma coisa que eu pensei, e se fosse isso? Só que, como nunca era tão grave assim, sempre no momento que batia nessa tecla do suicídio, eu voltava atrás e reconsiderava tudo de novo. E sempre tinha aquilo lá, que não é a última opção, aqui sempre tem algum lugar para escapar. Então nunca fui adiante, mas isso foi uma opção para mim. Agora, o que eu entendo sobre saúde mental e depressão, por exemplo, pode dizer que é um lugar de desespero onde você não consegue ver uma saída, que foi o que eu senti também em 2020, que era um lugar de... É uma pressão que eu não sei explicar, é uma coisa que você... eu não vou dizer que é uma tristeza, mas é um estado de melancolia, de você não sentir nada. É uma dor que você não tem meios externos de você sanar aquilo. É por isso que, para mim, no meu entendimento, que às vezes o suicídio é uma das formas. Só que, como eu lhe falei, no momento em que o meu cérebro entendeu que eu estava cogitando isso, aí deu aquele sinal vermelho no cérebro, aí eu tentei reprogramar tudo de novo. Você procurou por ajuda, procurou por serviço profissional na área? Se você tiver encontrado, você sentiu uma dificuldade para encontrar? Bem, primeiro, no tempo, no começo de 2020, eu não procurei. Até porque eu nem entendia muito o que eu estava sentindo, sabia que tinha que procurar alguém especializado, tipo uma doença que você tem, vai procurar um médico. Então, assim, eu sempre fui um pouco racional comigo, né? Quando eu entendi o que estava acontecendo, eu já fui procurando entender comigo mesmo o que estava acontecendo. E eu, entre aspas, gigantes, eu fui meu próprio psicólogo. Sei que não está certo, mas foi o jeito que eu consegui voltar atrás. Eu comecei a pensar em psicólogo mesmo depois que eu fui para um outro trabalho, que aí o entendimento de psicólogo estava um pouco mais em alta e chegou essa opção para mim. Eu, mais uma vez, tive crise de depressão mais uma vez, agora passando, acho que, começo para o fim da pandemia, 2022, parece, e cogitaram para mim psicólogo, inclusive teve amigos meus que faziam acompanhamento de psicólogo, incentivaram que eu fosse, mas eu sempre tinha aquele receio de será que eu consigo falar? Será que eu não preciso de alguma outra coisa mais? Será que eu não consigo eu mesmo curar isso? Eu sempre tinha isso, de eu mesmo curar. Acho que foi por causa disso também que eu nunca conseguia ir para um psicólogo de verdade, né? Porque eu sempre buscava eu mesmo. Eu sei que isso é um defeito meu mesmo. Agora, meus amigos, sim, eles sempre batiam nessa tecla, batiu. Mesmo assim, dizendo, não, tal dia a gente vai, eu te levo, é de boa, eu conheço o cara, eu ainda furava com eles, eu não ia. Acho que é meio que é um bloqueio mesmo, né? Nunca estava seguro bastante para procurar um psicólogo. E com isso, qual é o seu grau de confiança nas políticas públicas hoje na questão da saúde mental? Você acha que a população em geral encontra muitas dificuldades para ter acesso aos responsáveis, aos profissionais da área, devido aos preços elevados, as políticas públicas que não têm mais diretamente para dar uma acessibilidade maior à população? Com certeza. Inclusive esse psicólogo que meu amigo ele me recomendou, ainda era difícil o acesso. Tipo, a gente ia lá tentar ver se conseguia me encaixar no horário. Não era tão acessível assim. Chegou e fez.
E eu creio que também que um pouco da minha dificuldade de ter ido também é por causa desse desconhecimento que a gente tinha na época e um pouquinho hoje também sobre doença mental e sobre o que é ansiedade, o que é depressão. Eu vejo que a gente consegue ver um pouquinho mais sobre isso, as pessoas estão falando mais, mas sempre é um lugar obscuro. Inclusive na minha família, a gente, entre aspas, a gente trata ainda um pouco disso como falta de Deus, como falta de Deus, é porque você está ocioso, vai fazer alguma coisa. Então eu creio que isso também foi um dos bloqueios, né? Não, se isso aqui é falta de alguma coisa, então eu vou procurar alguma coisa. Então esse lado meio obscuro do que foi procurar ajuda e toda a rede de apoio que precisa, né, desde procurar um psicólogo e apoio familiar, acho que isso ainda está muito baixo. Denilson, eu agradeço pela sua participação. Acho que o seu relato é muito importante para quem está nos assistindo. Gente, não se envergonhem se você estiver passando por dificuldades, se você estiver se sentindo ansioso. Procurem ajuda, procurem seus amigos, as pessoas que vocês amam, tá? Porque é um assunto bem delicado. A gente entende que é uma área ainda muito com um certo tabu na sociedade. A gente vê muito a dificuldade que às vezes a gente encontra de comunicar alguém, comunicar um parente, um amigo, justamente por esse preconceito que ainda existe sobre a depressão, a ansiedade, como falta de Deus, fraqueza, frescura. Mas nós estamos aqui, eu como um ativista da causa, estou aqui para ajudar todos que precisam. Estou aqui como amigo para ouvir todos vocês, os relatos de vocês, e acredito que quanto mais as pessoas se abrem, como o Denilson fez, dá mais coragem para quem está ouvindo e tem ainda esse receio de entrar em contato com alguém para contar o seu problema, para se abrir. Eu acredito que é um sobrecargo emocional muito grande que você guarda para si, você poder se abrir para alguém. Então, na parte da saúde pública, nas políticas públicas, dá para fazer, dá para melhorar o acesso aos profissionais da área. Podem contar comigo para melhorar essa questão, porque eu sei que dá para fazer e eu sei como fazer.